dúvida, né? O Rony, por mais importante seja para o Palmeiras, é um cara aplicado, um cara dedicado. Acho absolutamente injustas as críticas que ele recebe. Concordo contigo. Parte da torcida. Concordo muito. Mas assim, aí não dá para comparar com esses caras todos. A questão é que, falando desses 4, Estevão, Dudu, Rafael Veiga e Felipe Anderson, você não tem ninguém que joga, teoricamente, como centroavante, embora alguns já tenham feito essa função em outros momentos. É verdade. O Palmeiras hoje, que você falou do Rafael Veiga, né? Mas um Palmeiras hoje, André, que assim, a paradinha para treinamentos e tal, parece que fez bem, né? Você tem a recuperação do Veiga, o Rony fazer gol é importantíssimo para ele, fazia tempo que não balançava as redes e é um jogador que vem sendo muito criticado pela torcida, questão de confiança e tal, fazer gol é importante. Fala galera, vitória importantíssima do Verdão, trazendo aqui a parte 2 do vídeo aí para vocês. E ainda vai chegar reforço nesse time do Palmeiras, hein? Palmeiras ainda vai se reforçar muito para essa temporada. O Palmeiras quer buscar os títulos e fez vendas milionárias, né? Estevão é mais uma promessa, mais um jogador que será vendido aí, então o Palmeiras vai ter uma grana para estar fazendo mais contratações para essa temporada, já avisando as próximas também, porque o Verdão quer continuar empilhando títulos enquanto o Abel Ferreira estiver no comando do time, porque ele é uma peça fundamental, né? O Abel Ferreira é fundamental para que o time do Palmeiras funcione, é a gasolina do motor, é alguma coisa, né, galera? Mas ele é fundamental. Vamos ver o que a imprensa tem a falar. Que seja só empurrando, mas quando a fase está ruim, aquela bola ali, você consegue se atrapalhar. Mas ele é um jogador de serviços prestados. Sim, muitos. E é muito criticado pela torcida virtual, claro. É bom que se diga, porque no estádio você não vê muito... Então, acho que é um jogo que serve também para dar uma recuperada em alguns jogadores. Piquerez, como jogou hoje. Piquerez, né, que também estava embaixo. Sim. A gente estava falando que o ano do Piquerez não vinha sendo tão bom, tão bom. Fez uma boa partida também. Então, a gente tem falado muito do Palmeiras individualmente que não tem correspondido. Então, o jogo hoje também levantou a bola desses caras. Eu também tenho a impressão que o Abel vai falar sobre jogar no Allianz Parque, a diferença que isso faz. Certeza. O Palmeiras segue invicto no seu estádio, né? 9 jogos, 7 vitórias, não é isso? Porque até então havia uma conversa sobre uma temporada estranha, porque o Palmeiras como mandante não é tão bom por causa dos jogos que o Palmeiras não só não venceu, como não empatou, perdeu, né? Na Arena Barueri. Coletivamente foi, acho que todo mundo concorda, a melhor partida do Palmeiras. Tem a ver com a fraqueza do adversário, o momento que o Vasco atravessa, a insegurança que o time do Vasco demonstra em campo, isso dá para perceber. Assim, depois do primeiro gol, isso ficou muito mais claro. Inclusive com jogadores mais cascudos também. Muito mal, muito abaixo. Sim. E importante o Palmeiras fazer essa apresentação, voltar a ganhar como mandante na sua casa e afastar um pouco esse debate sobre a força do Palmeiras em 2024, jogando em casa. Allianz, não se discute, né? O que é diferente, como o time do Palmeiras em si se sente melhor, o torcedor tem muito mais vontade disso, nem se compara, isso também nunca foi discutido. Então, acho que o Abel vai falar sobre isso e ele vai falar também sobre o que é o Palmeiras numa situação em que há jogadores para entrar no time, o Jean acabou de mencionar, um contratado e um voltando de lesão, e o que ele pode fazer com essas opções todas que a gente estava discutindo há alguns minutos aqui. O Abel ele não é um treinador de formações engessadas. As pessoas se referem a ele normalmente como técnico de um time que não se preocupa, falando romanticamente, com a parte estética, né, o aspecto estético do futebol. E talvez ele não se preocupe mesmo com isso. Mas é um equívoco chamá-lo de um treinador que promove um jogo insosso, que não utiliza jogadores fora do que seriam as suas funções, que todo mundo consegue enxergar sem muita proximidade com o futebol. Ele tem as ideias dele, as convicções dele, e certamente ele está pensando há muito tempo em como acomodar o Felipe Anderson e o Dudu e o Estevão e o Rony, o Veiga e todo mundo que... O Veiga faz uma temporada diferente do que é o normal,
mas a gente ainda tem muito tempo em 2024 para ele retomar o nível e retomar a influência que ele tem no tipo de futebol que o Palmeiras pratica. Então, essa questão, o elenco do Palmeiras, tem alguns jogadores que não podem ficar fora. A diferença que o Felipe Anderson pode fazer, a gente não consegue calcular ainda. Né? E o Dudu é uma contratação. Porque desde agosto, não porque joga. Embora a gente ainda não saiba como o Dudu vai responder com a idade que ele tem depois de tanto tempo afastado, e como ele vai conviver com aqueles probleminhas que esses afastamentos tão longos sempre causam. Aí nós estamos falando de problema muscular, claro, até o cara retomar, mas ele é um jogador que conhece muito essa equipe, conhece o jeito como o Abel trabalha, deve estar morrendo de vontade de voltar a jogar pelo Palmeiras, fazer gols, assistências. Então, assim, é uma vitória que acho que coloca a temporada do Palmeiras num outro caminho a partir de agora. Outra perspectiva. Isso, num outro olhar. Certamente sim. Daqui a pouco tem o Abel Ferreira, a gente vai ver o Abel, vai falar sobre o Estevão, vai falar sobre o fato de jogar em casa. Daqui a pouquinho a gente vem também com a entrevista do Abel Ferreira nessa noite aí de vitória do Palmeiras 2-0 para cima do Vasco, né? Agora, vamos lá, a gente estava falando do Veiga, né? Também, destacando a importância do jogo bom que o Veiga fez hoje, voltando a jogar bem. É interessante como funciona o Palmeiras diferente quando o Veiga joga bem. Né? Sim. É impressionante como ele potencializa, claro, futebol é coletivo e tudo, mas como essa peça potencializa o jogo do Palmeiras. Sempre a gente destacando o momento do Vasco, difícil, etc., mas que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas assim, a importância de ter um jogo bom do Veiga estar bem, atuando bem, como isso funciona melhor a engrenagem do time. Porque ele é um jogador que circula bastante, pode se associar com os jogadores de lado de campo, com os volantes, chega para finalizar. Ele é um jogador muito moderno, que tem essa parte da versatilidade, é um jogador que funciona bem na marcação alta, sabe recompor quando o Palmeiras precisa recuar bastante, é um cara que tem muita inteligência de jogo. E é uma coisa que eu considero muito, gente que não liga tanto, tem identificação com a camisa. Sim. Né? É um cara que o palmeirense olha para o campo e enxerga um representante jogando no nível que a equipe precisa hoje. Quando ele cresce, é óbvio que não só o time inteiro vai crescer, como individualmente alguns jogadores ao lado vão ter a sua vida simplificada em campo. Aí você fala, contra o Vasco. O Vasco é um time que em algum momento da partida inevitavelmente vai se perder. Isso tem acontecido constantemente, né? O Vasco vai chegar em alguns momentos dos jogos em que ele estará extremamente vulnerável. Quando você tem um cara inteligente como o Veiga, ele é um cara que vai ter essa leitura do jogo. Ele obviamente não vai na entrevista assim, olha, eu percebi, estava fraquejando ali, que ali estava deixando mais espaço. Não, mas é óbvio que quando você tem esses caras mais inteligentes em campo, talvez o Veiga seja, pensando para não falar uma bobagem aqui, o jogador mais inteligente que o Palmeiras tem na compreensão de jogo. Esses caras sabem usar isso e acho que hoje o Veiga, depois de um período de treinamento, descanso e tudo mais, voltou a jogar bem e facilitou bastante a vida dos seus colegas. A vitória do Palmeiras hoje foi uma vitória muito tranquila. Muito tranquila. Foi uma vitória que tem muito mais cara de 3, 4-0 do que qualquer ameaça do Vasco reverter a situação. E o Palmeiras, inclusive, teve um gol invalidado. O Vasco também teve um gol invalidado também. O Palmeiras criou para fazer. O Palmeiras, primeiro tempo, assim, fazia algum tempo que a gente não via o Palmeiras num primeiro tempo sobrando tanto, né? Sobrando tanto fisicamente, tecnicamente, enfim. Agora, para entrar na parte do Vasco, né, Calçade? O Vitor Birner falou aqui, o Palmeiras jogou, fez um placar tranquilo, não sofreu muito susto. O Vasco tem um sinal vermelho assim, gritando para o Vasco nesse campeonato. É só uma coisa, só posso passar para o Calçade. Pode falar. Eu olho o Vasco, Calçade, olho a situação externa, olho o time, e você até acha que dá para melhorar. Aí você junta o peso da camisa, a cobrança, da técnico torcida, que acabou de chegar. O técnico que acabou de chegar. E confesso para você, assim, muitas vezes a gente olha aqui ou utopicamente ou teoricamente tem ideia do que dá para fazer. Nesse caso, eu digo para você que não tem nenhuma ideia. Tá difícil, hein? O Vasco está com, vamos lá, 8 pontos. 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos. O Vasco está com 6 pontos. O número de gols O tomados. Vasco tinha 6 pontos no ano passado. Nessa mesma rodada. 8 rodadas. Aqui ele está até melhor, porque tinha equipe... Estava em 18º lugar. Esse ano é um campeonato diferente, com 8 partidas, né? Você tinha o Botafogo disparado no ano passado.
Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Vamos analisar agora aqui os times, quais são os jogos que cada um ali dos favoritos ao título tem, né, nos próximos 9 jogos. São 8 jogos ainda sem, como é que fala? Sem os seus jogadores titulares, né? O Flamengo tem aqui 6 vitórias consecutivas, hein? 6 vitórias consecutivas. O Flamengo vai perder muito jogo aí, porque é um time que não consegue jogar quando não tem os seus principais jogadores. Isso é desde 2019, né? Quando não tem ali o Arrascaeta e agora o De La Cruz, o Flamengo não consegue jogar. Ganhou do Grêmio, porque o Grêmio também tinha o mesmo número de desfalque que o Flamengo. O Grêmio tinha de 5 desfalques, o Flamengo vem de 7, lesionou mais 2, né? Cebolinha e mais um lá. Então a situação aí pro Flamengo não é das legais também, não. Mas vamos lá. Próximo jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense fora de casa. Bahia em casa. É Bahia, rapaz. E o Fluminense, não dá pra falar que é fora, né? Só o Fluminense é mandante. Cara. E o Juventude, vamos lá. Os 3 primeiros jogos, 4. Esses 4 jogos pro Flamengo aqui é pedreira, hein, galera? É pedreira. Eu sei não. Acho que o Flamengo não ganha a maioria desses jogos aqui, hein? Aí depois vem o Cruzeiro, Galo fora. Rapaz. O Cuiabá e o Vitória. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos do Flamengo. Bem pesado mesmo. Bem pesado. Por estar sem seus principais jogadores, são bem pesados. O Bahia tem o Criciúma fora, provavelmente vence. O Flamengo, o Cruzeiro em casa, o Vasco em casa, São Paulo fora, Palmeiras, Atlético Goianiense, Inter, Fluminense. É jogo complicado. Atlético Paranaense. Tem o Atlético Paranaense que ganhou do Palmeiras, hein? Fora de casa. Tem o Flamengo, Botafogo, Corinthians, nossa, Cruzeiro, ixi Maria, Vitória, São Paulo e Atlético Goianiense. Vida fácil não tá para ninguém, né? São Paulo tem Corinthians na próxima rodada fora de casa. Cuiabá em casa, Vasco fora, Criciúma em casa, Bahia em casa, Atlético Paranaense e Red Bull. Para mim o São Paulo até o momento é o time que vai ter o calendário mais sossegado, né? Agora vamos olhar o Palmeiras. O calendário do Palmeiras está... Já de cara já tem o Atlético Mineiro fora. O Flamengo tem o Atlético Paranaense fora e o Palmeiras tem o Atlético Mineiro, né? Aí o próximo jogo é contra o Red Bull Bragantino. É jogo duro, mas o Red Bull é um freguês do Palmeiras inexplicável, né? Pelo futebol que o Red Bull joga. Aí vem um jogo teoricamente fácil. Juventude em casa. Fortaleza fora. Corinthians em casa. Grêmio fora. Bahia em casa. Olha, pra mim, a tabela mais pesada mesmo pra mim é a do Flamengo. O Palmeiras não tá tão pesado assim não, porque são times fregueses, né? O Galo é freguês do Palmeiras, mas vai ser jogo difícil. Bragantino freguês, Juventude fraco, Fortaleza freguês, Corinthians freguês, Grêmio freguês, Bahia freguês. Jogos aí, teoricamente, vencíveis para o Palmeiras, na minha opinião, né? Vamos ver aí como estará o Campeonato Brasileiro após a Copa América.